Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Carlos Pizzorno. A gente vai trabalhar uma lista de exercícios cujo tópico é juros simples, juros compostos, séries e sistemas de amortização. Começando com a questão número 1. Para empréstimos a clientes comuns, a empresa financeira Crédito Fácil cobra uma taxa de 4,30% ao bimestre, com capitalização de juros simples. Determine qual é a taxa de juros anual proporcional. Bem, o que nós temos que tomar em consideração? Quando se trata de juros simples, estamos sempre procurando a taxa proporcional. Para isso, a gente tem que evidenciar que vamos trabalhar com dois tipos, duas taxas, a I1 e a I2. Ou seja, I1 vai sempre ser representado pela maior taxa e I2 pela menor taxa. Comparativamente, para extrairmos os dados, podemos verificar que aqui estamos procurando a taxa anual. Então, anual é maior que bimestre. Portanto, anual vai ser o I1. E o bimestre será I2. Então, nós teremos I1, que é o que estamos procurando, e I2, 4,30% ao bimestre, é o que nós conhecemos. Primeiro passo, vamos calcular o fator de proporcionalidade. Para isso, a gente precisa verificar quais são os tempos correspondentes para cada uma das taxas. Como estamos falando da taxa 1 em termos de ano, então um ano possui 12 meses. Já um bimestre possui 2 meses. Então, tempo 1, 12 meses. Tempo 2, 2 meses, porque se trata de um bimestre. Para calcular a constante, neste caso o fator de proporcionalidade K, teremos que dividir o tempo 1 pelo tempo 2. Então, efetuamos essa divisão. Isso dá como resultado 6. Fator esse que será utilizado no seguinte passo, que neste caso utilizará a seguinte expressão matemática. Taxa maior é igual a constante ou fator de proporcionalidade vezes a taxa 2. No caso, I1 vai ser igual a 6 vezes o valor que a gente tem como dado, que é 4,30. Efetuando essa multiplicação, encontraremos a taxa anual proporcional, que neste caso corresponderá a 25,8% ao ano. Logo, o nosso gabarito será a letra A. Muito bem. Vamos para a próxima questão, então. Ricardo descontou um título que possuía no banco Credimais, de valor nominal R$ 24.500. 2 meses antes de seu vencimento, recebeu a quantia de R$ 23.422. Se foi utilizado o desconto simples comercial, ou também conhecido como desconto simples por fora, a taxa mensal de desconto foi de quanto? Bem, estamos diante de uma questão que envolve o desconto comercial simples. Para isso, o que nós temos que identificar, neste caso, no enunciado, são os seguintes dados. Primeiro, o valor nominal, no caso é 24.500. Que mais? Estamos procurando a taxa, e essa taxa vai ser mensal, porque estamos falando de meses. Então, aqui, o período é 2 meses, N é igual a 2. E o valor atualizado, neste caso, o valor atual, nós conhecemos, que é o valor resgatado, no caso, R$ 23.422. Então, esses são os dados que a gente tem. O valor nominal, estamos procurando a taxa mensal, conhecemos o período, o tempo de resgate, que foi antecipado o resgate, neste caso, e o valor presente, que neste caso é o valor atual, em reais. Vamos proceder a identificar primeiro qual foi o valor, neste caso, correspondente ao desconto comercial. Como é que a gente vai calcular isso aí? A diferença entre o valor nominal e o valor descontado. O valor já, descontado. Nós teremos que A, que é o valor descontado, é igual ao valor nominal menos o desconto. Neste caso, desconto comercial. Substituindo, teremos A, nós conhecemos o valor, que é 23.422,
igual ao valor nominal, que também é conhecido, no caso 24.500, menos o desconto comercial, ou o valor que foi, neste caso, diminuído, reduzido do valor nominal. Bem, esse valor aqui é negativo, está diminuindo, portanto passa para o outro lado somando ou sendo positivo. Deste lado da igualdade vamos manter 24.500 e esse valor que está aqui era positivo passa para lá negativo. Logo podemos deduzir que o desconto comercial corresponderá a R$ 1.078. Tendo em vista que já conhecemos o valor do desconto comercial simples, podemos utilizar a seguinte expressão matemática, que neste caso é o produto do valor nominal vezes a taxa que estamos procurando vezes o período, e isso vai definir o nosso desconto comercial. A gente conhece o valor nominal, que neste caso é 24.500, que ficará multiplicado pela taxa, que não conheço, que estamos procurando. O período é 2 meses, o período, ou seja, o tempo que foi antecedido o resgate, ou seja, resgatou-se 2 meses antes do vencimento do prazo, e isso vai ser igual a 1.078, o valor esse que a gente calculou anteriormente. Bem, agora efetuaremos o produto de 24.500 vezes 2 vezes I, isso vai dar 49.000 I. Do outro lado mantemos 1.078. 49.000 está multiplicando I, consequentemente passa para o outro lado dividir. Então, para calcularmos a taxa, teremos que dividir 1.078 por 49.000. Isso vai dar para nós uma taxa igual a 0,022. Lembrando que essa taxa é taxa unitária. Se quisermos equiparar essa taxa unitária em termos de taxa percentual, teremos que efetuar o produto desse resultado por 100. Então, teremos que multiplicar por 100 para encontrar a taxa percentual correspondente. Logo, podemos deduzir que a taxa corresponderá a 2,2% ao mês. Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Beleza, pessoal, vamos então para a próxima questão. Eduardo fez um empréstimo a juros simples no valor de R$ 15.800, num prazo de 10 meses e a uma taxa de 3,4% ao bimestre. Qual é o valor em reais do montante desembolsado por Eduardo no final dos 10 meses? Bem, o que nós conhecemos aqui como dados? Primeiramente, conhecemos o valor que foi pego como empréstimo, neste caso capital, de R$ 15.800. Que mais nós conhecemos? Conhecemos também, no caso, a taxa bimestral e também conhecemos o período. Muito bem, então vamos indicar aqui os dados que foram extraídos do enunciado. O capital, que foi pego emprestado, R$ 15.800, a taxa é de 3,4% ao bimestre e o período é 10 meses. Estamos procurando um montante. Primeiramente, nós temos que tomar muito cuidado porque tanto a taxa quanto o período tem que estar equiparados nas mesmas unidades. Como o período está em meses, então aqui teríamos que encontrar a taxa proporcional mensal. Para isso, a gente vai encontrar primeiro qual é a taxa proporcional mensal. Primeira etapa. Um bimestre possui 2 meses. Logo, vamos dividir 3,4 por 2 para encontrar a taxa mensal. Isso é possível e dá para fazer porque estamos diante de uma questão que envolve juros simples. Em se tratando de juros compostos, a gente teria que utilizar a taxa equivalente, cuja expressão matemática é diferente. Bem, continuando. Como vamos utilizar a expressão matemática, neste caso de juros simples, teremos que transformar a taxa mensal, aliás, a taxa juros, em taxa unitária. No caso, teríamos que dividir 1,7%, e aí encontraremos que a taxa corresponderá a 0,017 ao mês. Segunda etapa, vamos calcular os juros e o valor do montante. Para calcular os juros, teremos que utilizar a seguinte expressão matemática. Juros é igual ao capital vezes a taxa, que neste caso é a taxa unitária, vezes o período. Dados que a gente consegue utilizar a partir dos dados que foram fornecidos no enunciado da questão. Muito bem, vamos substituir então. Aqui teremos que o capital é 15.800, que ficará multiplicado por 0,017, que multiplicará ainda por 10.
e assim a gente encontrará o valor dos juros. No caso, os juros corresponderão a R$ 2.686. Agora vamos calcular o montante. O montante é calculado a partir da soma do capital, ou seja, do dinheiro que foi pego emprestado, mais os juros que está sendo pago. Logo, o montante será 15.800 mais os juros que foram cobrados, no caso, R$ 2.686. Logo, efetuaremos a soma e encontraremos que o resultado correspondente é de R$ 18.486. Portanto, o nosso gabarito será a letra D. Beleza, pessoal. Vamos dar continuidade com a próxima questão. Joana fez um empréstimo no Banco Empresta Tudo, a juros simples, no valor de R$ 15.000, sabendo-se que o valor do montante pago por Joana após um semestre foi de R$ 16.620. Qual a taxa de juros mensal cobrado pelo banco? Quais são os dados que nós podemos extrair do enunciado? Em primeiro lugar, temos o capital. Neste caso, o capital é o valor que foi pego por Joana, o empréstimo feito por Joana, R$ 15.000. Outro dado que nós temos é, no caso, o período, um semestre, que neste caso corresponde a 6 meses. O que mais conhecemos? O montante, o valor que ela está pagando no final dos 6 meses, que é R$ 16.620. E o que estamos procurando foi qual é a taxa mensal que está sendo cobrado, né, pelo banco. Bem, então, tendo isso como referência, vamos agora, primeiro, calcular os juros. E como é que a gente vai calcular os juros? Bom, eu conheço o montante e conheço também o capital. Então, nós sabemos que se somarmos o capital mais os juros, vamos encontrar o montante, como visto na questão anterior. O capital é 15.000, os juros eu não conheço, porém o montante a gente conhece. Feito isso, vamos substituir, aliás, vamos transferir 15.000 que está somando, por outro lado, diminuindo. Então, vamos deixar o J, que representará os juros, sendo igual ao valor do montante, 16.620, menos 15.000, que é o valor, né, que foi pego por Joana. Logo, o valor corresponderá a R$ 1.620. Então, foram cobrados de juros R$ 1.620. Primeira etapa concluída. Vamos então para a segunda etapa, que neste caso é determinar os juros correspondentes que foram aplicados pelo banco. Para isso, a gente vai utilizar a expressão matemática. Capital vezes a taxa vezes o período igual aos juros. Percebam que o capital nós conhecemos, no caso é 15.000. A taxa é o que estamos procurando, perfeito. E o período nós conhecemos, que são 6 meses, e os juros a gente acabou de calcular. Então, vamos substituir os valores correspondentes. 15.000 vezes a taxa, que não conheço, vezes o período, que neste caso é representado por 6 meses, igual aos juros que a gente calculou. Multiplicando 15.000 vezes 6 dá 90.000 e igual a 1.620. Percebam que 90.000 está multiplicando o i. Consequentemente, o que multiplica passa por outro lado, dividindo. Então, teremos que a nossa taxa corresponderá a 1.620 dividido por 90.000. Logo, a nossa taxa unitária corresponderá a 0,018. Para encontrarmos a taxa em termos de porcentagem, teremos que multiplicar esse resultado por 100. Efetuando essa multiplicação, encontraremos que o resultado procurado corresponde a 1,8% ao mês. Logo, nosso gabarito será a letra D. Muito bem, pessoal, vamos continuar então. Fernanda aplicou R$ 16.000 num fundo de investimento em ações da Petrobras. Após um determinado tempo, resgatou todo o valor investido. O montante resgatado foi de R$ 18.128. Quantos meses a Fernanda deixou aplicar o dinheiro, sabendo-se que a rentabilidade, no caso taxa de juros simples, foi de 11,4% ao semestre? Bem, pessoal, mais uma questão de juros simples. Lembrando, quando não aparecer nada que evidencie que se trata de juros simples,
Então a gente vai assumir que se trata de juros compostos. Em se tratando de juros simples, sempre vamos ter que ter evidenciada a expressão juros simples. Bom, quais são os dados que nós temos aqui no caso? Conhecemos o valor do capital, que é R$16.000, correto? Nós conhecemos também o valor correspondente ao montante, R$18.128. Conhecemos a taxa semestral, porém, como estamos procurando o período em meses, vamos ter que encontrar a taxa proporcional, porque estamos falando de juros simples, a taxa proporcional mensal. E assim vamos então começar a nossa questão. Um semestre tem 6 meses. Então vamos dividir, no caso, 11,4 por 6, para encontrar a taxa mensal proporcional, que no caso corresponde a 1,9%. Como nós queremos a taxa unitária, vamos dividir por 100 e encontraremos que a taxa mensal corresponde a 0,019. Bem, continuando, agora vamos para o uso da expressão matemática dos juros simples, que neste caso é juros igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Então, os juros é igual ao capital, que neste caso é 16.000, vezes a taxa, que é 0,019, vezes o período que estamos procurando, que chamamos de x. Efetuando o produto, teremos que os juros corresponderá a 304 vezes x. Vamos então utilizar agora a expressão matemática que relaciona os juros com o capital e o montante. Se somarmos o capital com os juros, vamos obter o montante. Capital é 16.000. Os juros, temos uma expressão matemática que a gente encontrou dos juros em função do x, que é o que estamos procurando, no caso 304x, e isso é tudo igual ao montante que nós conhecemos. 16.000 está somando, passa para o outro lado diminuindo, então teremos 304x igual a 18.128 menos 16.000. Logo, 304x é igual a 2.128. Percebam que o 304, que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Logo, o x é igual a 2.128 dividido por 304. Isso corresponderá a 7 meses. Percebam que eu fiz questão de transformar a taxa semestral em taxa mensal, justamente para encontrar o resultado em meses. Porque se não tivesse feito essa troca, eu teria encontrado o resultado em semestres. Muito bem. Então, assim conseguimos finalizar mais uma questão, que no caso é representada pela letra E. Continuando, teremos a questão número 6. Roberto recebeu do Fundo de Garantia o valor de R$ 16.880. Resolveu fazer uma aplicação financeira no Banco Lucro Certo, a uma taxa de 5,5% ao mês, por 1,5 anos. Determina o valor em reais do montante resgatado por ele. Perceba que neste caso não foi especificado se trata de juros simples ou juros compostos. No caso, não ficando evidente, nós sempre vamos trabalhar na figura dos juros compostos. Muito bem, então quais são os dados que nós temos aqui à disposição? Sabemos que aqui conhecemos o capital, neste caso é 16.880, a taxa corresponde a 5,50% ao mês e o período é 1,5 anos, que multiplicado por 12 vai definir o período correspondente a 18 meses. Muito bem, significa que a gente vai trabalhar com a tabela número 1. Porque nós temos 3 tabelas com as quais a gente tem trabalhado na nossa matéria, na nossa disciplina. Bom, em se tratando de juros compostos, vamos encontrar o cruzamento entre a taxa, que é 5,5%, e o período, 18 meses. Esse cruzamento define o nosso fator. Fator esse que a gente vai utilizar para poder calcular o montante, já que o montante corresponde ao produto do capital vezes o fator que está sendo extraído da tabela. Portanto, o montante vai ser igual a 16.000
880 vezes o fator que foi extraído da tabela. Efetuando essa multiplicação, encontramos que o montante corresponderá a R$ 44.250,92. Logo, o nosso gabarito será a letra C. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem de boa, bem fácil, em se tratando de poder trabalhar sempre que for possível com a nossa tabela, que neste caso a tabela do fator de acúmulo de capital. Escuta aqui, vamos para a questão número 7. Maria fez uma aplicação financeira de R$ 5.000. Rendeu R$ 36.700,50 de juros, após permanecer aplicado por 2 anos e 2 meses. Qual foi a taxa de juros da aplicação? Perfeito. Então, continuamos no esquema de juros compostos. Quais são os dados que nós temos? Bom, eu conheço, neste caso, é o capital, que também é conhecido como valor presente, que corresponde a 5.000. Conhecemos os juros, neste caso, 36.750. O período é 2 anos e 2 meses, que corresponde a 24 mais 2, 26 meses, e estamos procurando a taxa. Estamos diante de uma questão de juros compostos ainda, então nós utilizaremos a tabela número 1. Em primeiro lugar, para podermos utilizar a tabela de maneira direta, teríamos que conhecer tanto a taxa quanto o período. Logo, nós só conhecemos o período e não conhecemos a taxa, portanto, a tabela será utilizada no final. Vamos então começar com a expressão matemática montante igual a capital mais os juros. Vou substituir aqui o montante, que neste caso vai ser igual ao capital, 5.000, mais os juros, neste caso é R$ 36.700,50. Somando, teremos R$ 41.700,50 como montante. Feito isso, agora vamos utilizar a expressão matemática, né, que a gente utilizou na questão anterior, que seria o produto do capital vezes o fator igual ao montante. Capital é esse que a gente conhece, 5.000 vezes o fator que a gente vai encontrar, igual ao fator, ao montante que a gente acabou de encontrar. Então, 5.000 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, teremos que o fator vai ser R$ 41.700,50 dividido por 5.000. Logo, o fator corresponderá a 8,3401. Bem, agora é que a gente vai utilizar a tabela. Então, nós conhecemos o período, que neste caso é 26 meses. Então, vamos procurar aqui na linha 26 e fazer uma varredura até encontrar o fator que nós calculamos anteriormente. Está aqui, ó, 8,3401. Então, como já conhecemos o fator e conhecemos, neste caso, o período, é só olhar para cima para encontrar a taxa correspondente. Logo, como tirado da tabela, podemos deduzir que nossa taxa corresponde a 8,5%. Podemos concluir que a nossa resposta estará representada pela letra A, no nosso gabarito. Beleza. Então, continuando agora, vamos com a próxima questão. Uma pessoa decide assumir um financiamento para comprar um equipamento no valor de R$ 12.000, a uma taxa de juros de capitalização composta de 6% ao mês. Sabendo-se que foi pago R$ 53.020,80 de juros, determina o número de parcelas. B. Então, estamos diante de uma questão de juros compostos. Sabemos que o valor presente ou capital é de R$ 12.000. A taxa é 6% ao mês. O valor dos juros, neste caso, foi de R$ 53.020,80. Estamos procurando o número de parcelas e vamos utilizar a tabela número 1. Bem, nós não podemos utilizar a tabela de início porque a gente precisaria ter o número de parcelas. Só conhecemos a tabela, ou neste caso, o percentual, a taxa. Então, a gente vai começar a resolver a questão da seguinte maneira. O montante é igual ao capital mais os juros. Então, vamos calcular primeiro o montante, já que a gente só tem aqui como dados o capital e os juros. Então, vamos somar 12.000 com 53.020,80. Logo de calcular, após o cálculo do montante, vamos agora para a expressão matemática que representa
o produto do capital vezes o fator igual ao montante. Percebam aqui que a gente já conhece o capital, a gente conhece o montante, o valor que a gente calculou, e assim a gente vai conseguir descobrir o fator. Então, substituindo, teremos aqui 12.000 vezes o fator igual a um montante. 12.000 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, teremos 65.020 com 80 centavos dividido por 12.000. Logo, o fator corresponde a 5,4184. Agora é que a gente vai entrar no mérito do uso da tabela. Como nós estamos procurando o N, vamos utilizar o I. I é 6%, então olhando para a coluna 6%, faremos a varredura até encontrar justamente o fator que nós calculamos anteriormente. Fator esse que está aqui. Nós lembramos de que esse fator é sempre o encontro, o cruzamento entre a taxa e o número de linhas, então o número de parcelas ou o período. Neste caso, podemos deduzir então que a parcela correspondente é 29. Então, temos 29 parcelas ou 29 meses. Logo, sabendo disso, podemos deduzir que a resposta é a letra B. Muito bem. Escuta aqui, vamos para a questão número 9. Regina decide comprar uma casa no bairro Santa Mônica, dando uma entrada de R$50.000 e o resto financiou para ser pago em 2 anos e 4 meses, a uma taxa de juros de capitalização composta de 1,5% ao mês. Sabendo-se que o montante total referente ao financiamento foi de R$227.580, se a pessoa fosse pagar à vista, qual seria o valor em reais que a pessoa teria que desembolsar? Bem, nós temos uma questão também de juros compostos. Sabemos que a pessoa, neste caso Regina, deu uma entrada de R$50.000. O número de parcelas ao todo dá 2 anos, 24, mais 4 dá 28 meses, né? A taxa de juros é mensal, por isso que a gente transformou 2 anos e 4 meses em 28 meses. Aí teremos 1,5% ao mês. E o montante é o valor, né, final que está sendo pago pelo valor que nós vamos ter que descobrir, que é o valor que está sendo financiado por Regina, já que ela não tinha todo o valor, né, para poder pagar à vista. Bem, estamos diante de uma questão de juros compostos, então vamos trabalhar com a tabela número 1. Aqui nós conhecemos da tabela o percentual, 1,5, e o número de parcelas, neste caso o período, 28 meses. Então, o encontro, o cruzamento entre a taxa e o número de parcelas, ou neste caso período, vai ser definido pelo fator que nós vamos utilizar para resolver a nossa questão. Então, fator esse que a gente extrai da tabela para poder utilizar na expressão matemática. Capital vezes o fator igual ao montante. Então, capital, neste caso, é o que estamos procurando, é o valor que está sendo financiado, vezes o fator, que é 1,5172, é igual ao montante que nós conhecemos, que foi definido no enunciado da questão. 1,5172, que está multiplicando o capital, vai passar para o outro lado dividindo. Então, teremos 227.580 dividido por 1,5172. E assim conseguimos descobrir o valor que está sendo financiado, no caso, o capital. O valor que a Regina não tinha para poder completar o pagamento à vista da casa, no caso, R$150.000. O que está sendo solicitado é qual seria o valor, né, da casa à vista, se ela tivesse todo o dinheiro. Bom, o valor à vista seria o valor que ela deu de entrada, mais o valor que ela está financiando. No caso, seria 50.000 mais 150.000. Assim, podemos deduzir que o valor da casa, o preço da casa à vista, corresponderá a R$200.000. Então, é assim que a gente consegue resolver a nossa questão e, portanto, deduzimos que o gabarito é a letra D. Muito bem, pessoal. É extremamente importante saber, né, distinguir aqui quais são os dados e como é que eles vão se encaixando na hora de resolver a questão. Bem, agora vamos resolver a questão número 10. Bem, a questão 10, o enunciado diz o seguinte: calcular o valor aproximado à vista de uma lavadora de 15 kg, cuja prestação mensal é de R$150.
A taxa cobrada pela loja é de 5% ao mês e o prazo é de 1 ano e 11 meses, sem entrada e com a primeira prestação vencendo 30 dias após a compra. Bem, nós agora estamos diante de uma questão, né, que envolve juros compostos, mas também que envolve série de pagamentos. Neste caso, de prestações iguais. Nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque a gente vai ter dois tipos de séries. A primeira, que é aquela que nós chamamos de postecipado, que é sem entrada, que é o caso dessa questão, e teremos a segunda série, que é a antecipada. Neste caso, quando a primeira já é paga no ato da contratação, da assinatura do contrato, neste caso da compra ou do empréstimo que possa ser efetuado. Bem, nós vamos ter três tabelas com as quais a gente vai trabalhar. Tabela 1, juros compostos. Tabela 2, séries postecipadas. E tabela 3, séries antecipadas. Neste caso, estaremos diante de séries postecipadas, portanto, trabalharemos com a tabela número 2. Bem, o valor de cada parcela é de R$150. A taxa cobrada é de 5% ao mês. O número de parcelas, neste caso, é de 12 mais 11, neste caso representado por 23 meses, porque uma parcela é ao mês. Logo, o valor presente é o que estaremos procurando, ou seja, qual é o valor que está sendo financiado, o valor à vista. Podemos deduzir, agora sabendo que é a tabela 2, que o cruzamento do 5% com 23 meses definirá o nosso fator. Fator esse que corresponde a 13,4886. É o fator que a gente vai tirar da tabela para podermos resolver a questão. Então vamos lá. O valor presente é igual ao valor da parcela vezes o fator postecipado. Então o valor presente, que é o que estamos procurando, o valor que é à vista, o valor que está sendo financiado, é o valor da parcela, que no caso é R$150, vezes 13,4886. Assim, podemos deduzir que o valor da lavadora, neste caso, se fosse pago à vista, seria de R$ 2.023,29. Portanto, o gabarito será a letra A. Aproximadamente, né, se a gente for fazer o arredondamento aqui, isso aqui fica 30 centavos, então aqui é o valor que mais se aproxima do resultado que estávamos procurando. Muito bem, então vamos prosseguir com a questão número 11. Em quantas parcelas mensais iguais e sucessivas de R$ 1.400 cada uma pode ser desdobrada uma dívida de R$ 8.902,18? Se o financiamento fosse no regime de juros compostos, sendo que a taxa corresponde a 15% ao mês, e sabe-se que a primeira prestação vence 30 dias após a assinatura do contrato. Então aqui temos a dica de que estamos diante de uma sequência postecipada, de uma série de pagamentos postecipados. Então o que nós sabemos é que já de fato isso nos dá a dica de que vamos utilizar a tabela número 2. O que estamos procurando? O número de parcelas. Sabemos que o valor de cada parcela é R$ 1.400 e o valor presente, o valor que está sendo financiado, é de R$ 8.902,18. E a taxa mensal corresponde a 15%. Bom, aqui de fato não vou poder utilizar a tabela de maneira direta, mas a gente vai utilizar essa tabela só no final. Porém, nós sabemos que o produto da parcela vezes o valor de cada parcela vezes o fator postecipado igual ao valor presente, sabemos que dessa expressão matemática nós conhecemos o valor de cada parcela, que é 1.400, o fator é o valor que a gente vai encontrar e o valor presente nós conhecemos. 1.400 que está multiplicando passa para o outro lado a dividir. Então, o fator é igual a 8.902,18 dividido por 1.400. Logo, o fator corresponderá a 6,3587. É assim que a gente agora vai poder voltar para a nossa tabela e procurar na coluna 15%. Aqui, nessa coluna, a gente fará a varredura até encontrar esse fator que a gente encontrou matematicamente.
Logo, podemos deduzir que esse fator vem, né, a ser o encontro, o cruzamento entre a coluna e a linha 22. Neste caso, podemos deduzir que o número de parcelas é de 22 parcelas. Logo, a nossa resposta será a letra B. Então, sempre nós vamos trabalhar com as tabelas que foram disponibilizadas para vocês, né? No caso, a tabela 1 é para juros compostos, a tabela 2, apesar de ser juros compostos, estamos trabalhando de séries posticipadas, e a tabela 3, no caso, seria de séries antecipadas. Bem, sendo assim, vamos continuar, né, resolvendo as questões que estão por faltando. Então, vamos para a questão número 12. Qual a taxa ao mês aplicada num financiamento com 22 prestações mensais iguais e sucessivas de R$ 1.100 cada uma, sendo que o valor emprestado corresponde a R$ 7.417,19? Sabe-se que o financiamento é no regime de juros compostos. Ainda sabe-se também que a primeira prestação vence 30 dias após a assinatura do contrato. Então, estamos diante novamente de uma questão de séries postecipadas, porque a primeira parcela vai vencer depois da contratação, né, da assinatura do contrato. Então, estamos diante do uso da tabela 2. Nós conhecemos o número de parcelas, 22 prestações mensais, ou 22 meses, sabemos qual é o valor de cada parcela, todas elas são iguais, e também nós conhecemos o valor presente, o valor que está sendo financiado. Bem, não podemos utilizar a tabela de maneira direta, mas vamos utilizar ela no final. Primeiro vamos utilizar a expressão matemática valor da parcela vezes o fator igual ao valor presente. O valor da parcela é 1.100 vezes o fator é igual a, no caso, R$ 7.417,19. Esses 1.100 que estão multiplicando o fator vai ser passado para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai dividir esses dois valores para podermos encontrar o nosso fator. Agora que a gente descobriu o fator, vamos procurar aqui pela informação que nós temos à disposição, neste caso o número de parcelas. Parcelas ou o período está sempre representado pela linha, neste caso a linha 22. A gente fará a varredura até encontrar justamente o fator que nós encontramos matematicamente. Logo, só olhar para cima para poder deduzir que a taxa correspondente é de 14% ao mês. E assim podemos deduzir que a resposta é a letra C. Então, as questões são muito parecidas na sua linha, né, de raciocínio. Então, e a gente pode deduzir que se nós tomarmos como referência o procedimento padrão que é utilizado tanto para a tabela 1 quanto para a tabela 2, assim como para a tabela 3, o que muda de fato em essência são os valores que estão definidos para cada tabela. Por quê? Porque a construção de cada tabela foi utilizada em função da expressão matemática correspondente. Então, é por isso que as tabelas são diferentes em conteúdo, mas em estrutura, em essência, sempre vamos encontrar, né, um fator que vai estar definido pelo encontro, pelo cruzamento entre colunas e linhas. Bem, vamos para a questão número 13. Calcule em reais, né, o valor das prestações que serão pagas na compra de um bem que custa R$ 5.542,38 à vista e que foi vendida em 10 vezes. Só que uma prestação vai ser paga no ato da compra. Ou seja, estamos diante de uma série uniforme de pagamentos antecipada. Sabe-se que a taxa de juros corresponde a 10% ao mês. Então, quando a série é antecipada, a gente vai trabalhar com a tabela 3. Então, o que nós estamos procurando, o valor de cada parcela, sabemos que o valor que está sendo financiado, o valor à vista, é de R$ 5.542,38. O número de parcelas é 10, não é 9, porque conta-se o valor que foi pago no ato, ou seja, é uma prestação, mas as outras 9. Então, 1 mais 9 são 10 ao todo. Então, temos 10 parcelas. E a taxa é de 10%. Bem, aqui temos a tabela número 3. A intersecção, neste caso, o cruzamento entre a coluna 10% e a linha 10,
é de 6,7590. Esse fator será tirado, extraído da tabela, e agora vamos utilizar a expressão matemática correspondente, onde vamos multiplicar o valor de cada parcela vezes o fator agora antecipado é igual ao valor presente. Percebam que a expressão matemática praticamente é a mesma que foi utilizada nas questões de sequências postecipadas, porém o que muda aqui é o uso do fator que está sendo extraído porque a tabela é diferente. Portanto, esse fator vai ser diferente. Substituindo, teremos o valor da parcela que estamos procurando vezes o fator que a gente tirou da tabela é igual ao valor presente, que é o valor que está sendo financiado. Logo, esse fator que está aqui multiplicando o valor da parcela passa para o outro lado a dividir. Então, teremos o valor da parcela é igual a 5.542,38 dividido por 6,7590. Esse é o resultado que nós vamos encontrar, que é um valor aproximado de R$ 820. Então, podemos deduzir então que o resultado corresponde ao gabarito letra B. Beleza pura. Vamos então agora para a questão número 14. Qual a taxa mensal aplicada no financiamento com uma mais 17 prestações mensais iguais e sucessivas de R$ 900 cada uma, com a primeira prestação sendo paga no ato da compra, sendo que o valor emprestado corresponde a R$ 8.119,44. Sabe-se que o financiamento é no regime de juros compostos. Então percebam aqui que nós estamos diante de uma sequência de pagamentos antecipados. Portanto, teremos que utilizar a tabela 3. Como é que eu sei que é antecipado? Porque é uma mais 17. Neste caso, aqui também ele fala de que a primeira prestação é paga no ato da compra. Portanto, sabemos que o número total de parcelas corresponde a 18, apesar de que uma já foi paga no ato, mas ao todo sempre continuará sendo 1 mais 17, ao todo dá 18 parcelas. O valor de cada parcela assumida vai ser de R$ 900 e o valor que está sendo financiado é de R$ 8.119,44. Bem, nós temos a nossa tabela, que será utilizada no final, visto que a gente está procurando a taxa. Então, aqui teremos a nossa expressão matemática, que é igual ao produto da parcela, o valor de cada parcela, vezes o fator antecipado, igual ao valor presente. 900 vezes o fator é igual a 8.119,44. 900 que está multiplicando passa para o outro lado a dividir. Então, ao dividir ambos os valores, encontraremos o fator. Fator esse que teremos que procurar na tabela. Como? Vamos procurar pelo elemento que conhecemos, que neste caso é o número de parcelas, 18. Então, vamos procurar pela linha número 18, está aqui. Então, a gente fará a varredura nessa linha até encontrar o fator que nós calculamos matematicamente. Esse fator, uma vez encontrado, é só olhar para cima para poder deduzir que a taxa correspondente é de 10% ao mês. Tá? A gente sabe que é ao mês porque estamos falando de meses, prestações mensais. Logo, o nosso gabarito será a letra D. Beleza pura, né? Então, a sistemática, a linha de raciocínio para resolver problemas de juros compostos, séries antecipadas, séries postecipadas é a mesma. Nós sempre teremos a mesma didática. O que muda é o conteúdo que está sendo representado em cada uma das tabelas. Bem, para resolvermos a questão 15 e 16, vamos ter que analisar, né, o texto. Uma geladeira é vendida pelo pagamento à vista de R$ 1.298,85. Caso o consumidor queira parcelar o eletrodoméstico, será cobrada uma taxa de juros no valor de 5% ao mês. Considerando que uma pessoa comprou a geladeira em 5 prestações iguais, questão 15. Calcule o valor em reais das parcelas. Bem, aqui já vamos entrar no mérito do sistema de amortização. Tá, pessoal? Quando é que a gente trabalha com dois tipos de sistema de amortização? O sistema price e o sistema saque. O sistema price começa com a letra P. P
é o valor de cada prestação, o valor de cada parcela, sendo que esse valor será sempre constante, desde a primeira até a última prestação. Então, quando nós temos prestações iguais, é a dica que nos definirá que estamos diante de uma questão que envolve o sistema price. Ou seja, você assume uma dívida cujas prestações sempre serão as mesmas. Já no sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, o que vai ser constante agora é a amortização. No caso, a prestação vai ser diferente. É a diferença principal entre o price e o SAC. Bem, mas aqui, primeiramente, estamos diante de uma questão que envolve sequências de pagamentos postecipados. Perfeito? Por quê? Porque no caso aqui não se especifica, tá? Se a primeira foi paga no ato da contratação. Então, de fato, a gente assume, né? Vai assumir que é postecipado. Porque o que acontece normalmente, né? Você vai comprar um produto, você vai pegar o produto, paga no cartão de crédito e a primeira parcela cai no vencimento da sua fatura. Portanto, postecipado. Bem, então aqui teremos que trabalhar com a tabela número 2. O que nós conhecemos? O valor que está sendo financiado, o valor que está sendo financiado, conhecemos a taxa mensal e o número de parcelas. Bem, então aqui teremos a segunda tabela. O encontro, o cruzamento entre a taxa e o número de parcelas define o nosso fator. Fator esse que a gente vai tirar da tabela para podermos, né, substituí-lo na expressão matemática correspondente, para podermos calcular o valor que cada parcela vai possuir. Sempre lembrando que todas elas vão ser de mesmo valor. Então aqui vamos ter o parcela vezes o fator que tiramos da tabela é igual ao valor presente que o valor que está sendo financiado. Esse fator que está multiplicando o valor de cada parcela passa para o outro lado a dividir. Então, ao dividirmos ambos valores, encontramos que o valor de cada parcela corresponderá a R$300. Bem, então a gente conseguiu responder a questão número 15, que neste caso é o cálculo de cada prestação. Agora, a questão número 16 depende dessa informação, porque aqui ele está dizendo que é necessário calcular o valor em reais da amortização da quarta parcela. Como disse anteriormente, tá? Nós estamos diante de um sistema price. Por quê? Porque o valor da parcela é sempre o mesmo. Por isso que o sistema que estamos utilizando e abordando agora é o sistema price. Price começa com P. P é o valor da prestação, é o valor da parcela, que sempre será constante. Então, sendo assim, nós vamos trazer os dados da questão anterior. Sabemos que são 5 parcelas, sabemos que a taxa é 5% ao mês, calculamos o valor de cada parcela, que é R$300, e o valor presente é aproximadamente R$1.299. A gente arredondou aqui esse valor para que, né, possamos trabalhar com números inteiros. Bem, aqui na primeira linha, que neste caso a linha 0, começamos com o saldo devedor relacionado com o valor total do valor que está sendo financiado. Aqui, qual vai ser a sistemática no sistema price para o preenchimento da tabela? Primeira coisa, nós sabemos que todas as prestações são iguais. Então, toda essa coluna vai ser preenchida com o mesmo valor, neste caso, R$300. Então, todas as prestações são iguais, sempre, toda a vida. Agora, vamos calcular os juros. Os juros são 5% sempre aplicados em cima do saldo devedor anterior. Neste caso, o saldo devedor anterior é 1.290. Então, vamos aplicar 5% em cima de 1.299, perdão. Isso aproximadamente corresponderá a R$65. Pronto. Agora, sendo assim, eu sei que a amortização é a parte que está sendo quitada da dívida, corresponde à diferença entre o valor da prestação e os juros que estão sendo cobrados. Então, vamos subtrair o valor da prestação, 300, menos o valor dos juros que está sendo pago. No caso, isso corresponderá a R$235. Esse é o valor que está sendo amortizado da dívida.
Agora, vamos calcular o saldo devedor correspondente, que seria a diferença entre o que nós devíamos e o que está sendo amortizado. No caso, essa diferença vai definir a base de cálculo para os juros correspondentes à parcela 2. Então, veja bem, 5% em cima de 1.064 vai dar aproximadamente R$53. Perfeito. Calculamos os juros. Agora vamos calcular a amortização. A amortização é o valor da prestação menos o valor que está sendo cobrado de juros. Isso é o que nós estamos amortizando, o que seria o valor que vai diminuir a nossa dívida. Agora vamos calcular o saldo devedor, que vai ser 1.064 menos o que foi amortizado na segunda parcela, no caso R$247. Portanto, este será o novo saldo devedor, após ter amortizado esse valor. Percebam que esse saldo devedor é a base de cálculo para a próxima linha, que neste caso seria 5% em cima de 817. Né? Assim a gente consegue descobrir que os juros aproximadamente correspondem a R$41. Da mesma maneira, teremos 300, que é o valor da prestação, menos 41, que é o valor dos juros pagos, igual ao valor que estará sendo amortizado. No caso, R$259. Lembrando, a amortização envolve o quê? A quitação, ou seja, reduzir a nossa dívida até quitar, até zerar o saldo devedor. Então, aqui vamos pegar 817 e diminuir dele o valor que foi amortizado da nossa dívida, neste caso 259, para saber quanto ainda está sendo devido, ou seja, quanto é que a dívida continua sendo aqui, né, em aberto. Esse é a nossa base de cálculo para calcular os juros da próxima parcela. Então, 5% em cima desse valor, isso dá aproximadamente R$28. Então, vamos calcular 300, que é o valor da prestação, menos os juros cobrados, é igual ao valor que está sendo amortizado. No caso, R$272. 558 menos o que está sendo amortizado define o nosso saldo devedor, 286. Base de cálculo para calcular os juros da última parcela, neste caso 5% de 286. Isso aproximadamente dá R$14. Logo, 300, que é o valor da prestação, menos os R$14 de juros, definirá o que está sendo amortizado, neste caso, R$286. Logo, 286, que é o que está devendo-se ainda, menos o que foi amortizado, também 286, dá zero. Neste momento é que a dívida foi quitada, porque zero. E assim nós conseguimos, né, descobrir qual é a sequência lógica para construir a tabela no sistema PRAES. O que está sendo solicitado? Qual é o valor da amortização da quarta parcela? Então, aqui a quarta parcela, o valor da amortização será R$272. Portanto, o gabarito será a letra E. Tá, pessoal? Então, o sistema PRAES é um sistema onde as parcelas sempre são iguais. E neste caso, né, sempre vamos construir o PRAES começando pelas prestações, que serão iguais toda a vida. Calcula-se os juros, para depois calcular a amortização, para depois calcular o saldo devedor, e assim passa para os juros, amortização, saldo devedor. Essa é a sequência lógica para trabalhar com o sistema PRAES. E para finalizarmos a nossa aula, vamos para a questão número 17. Um empréstimo no valor de R$60 mil é concedido a uma taxa de juros composta de 5% ao ano, a ser reembolsado em 4 anos, de acordo com o sistema SAC. Percebam aqui que agora é o sistema de amortização constante. Determine o valor total pago em reais após a quitação, através da construção da planilha de dados dessa operação financeira. Bem, o que nós conhecemos? O valor do capital que está sendo financiado, 60 mil, o número de anos e a taxa. E estamos procurando o valor final, ou seja, qual o valor total que vai ser pago. Bem,
nós vamos primeiro descobrir o valor da amortização. Lembrando, a amortização sempre vai ser calculada da seguinte maneira, dividindo o valor do capital pelo número de prestações, neste caso pelo N. Então, a gente vai dividir C pelo N, neste caso 60 mil, dividido por 4. Isso define que anualmente vai ser amortizado 15 mil reais. Lembrando, esse valor será sempre constante. Então, aqui nós temos a nossa tabela. A estrutura da tabela é praticamente a mesma. Saldo devedor, amortização, juros e prestação, que é a soma da amortização mais os juros. Só que, diferente da tabela anterior, que era o price, essa coluna no price sempre constante. Neste caso, o que vai permanecer constante é o valor da amortização. Perfeito? Ou seja, essa coluna que está aqui. Só que lembrando, no período zero, nós temos 60 mil, que é o valor do saldo devedor. Vamos preencher toda a tabela, a coluna amortização com esse valor que a gente calculou. No caso, 15 mil, toda a vida. Feito esse cálculo, agora vamos proceder a resolver, a montagem, descobrindo os saldos devedores. No caso, vamos ter 60 mil, menos o que está sendo amortizado, igual a 45 mil. Agora, vamos trazer o 45 mil aqui, menos os 15 mil que vão ser amortizados toda a vida, igual a 30 mil. 30 mil vem para cá, menos os 15 mil que também são amortizados, dá 15 mil. E finalmente 15 mil que está aqui, que é o nosso saldo devedor, menos os últimos 15 mil que vão ser amortizados, fica zerado, quitada a dívida. Depois de calcular o saldo devedor, vamos agora proceder a calcular os juros. No caso, é 5% em cima do saldo devedor anterior. Então, eu não posso aplicar 5% em cima de 45 mil, e sim em cima de 60 mil. Então, teremos 5% em cima de 60 mil, que vai dar, no caso, 3 mil reais. O próximo é, na parcela 2, aplicamos 5% em cima do saldo devedor, neste caso, do anterior, 45 mil. Sempre do anterior, tá? Os juros sempre vão ser em cima do saldo anterior. Aqui vamos ter 2.250. Próximo é 5%, só que agora em cima de 30 mil. Então, percebam, eu não estou aplicando em cima de 15 mil, estou aplicando em cima do anterior, 30 mil. Isso vai dar 1.500. E finalmente 5% em cima do 15 mil, e não do zero, estou em cima de 15 mil. Isso dá, no caso, 750. Perfeito. Agora, podemos finalizar a nossa tabela construindo, ou deduzindo os valores correspondentes da última coluna. Ou seja, somando o que foi amortizado com os juros. No caso, vamos somar 15 mil mais 3 mil, 18 mil. 15 mil mais 2.250 igual a 17.250. 15 mil mais 1.500 igual a 16.500. E 15 mil mais 750 igual a 15.750. O que está sendo solicitado? O valor total após a quitação da dívida. Ou seja, vamos ter que somar 18 mil com 17.250 com 16.500 com 15.750. Percebam que aqui o valor de cada prestação vai diminuindo conforme vai sendo evidenciado o número de parcelas que vem na frente. Então aqui nós vamos somar esses valores para poder encontrar o resultado pretendido, que no caso corresponderá a R$ 67.500. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra D. E assim nós conseguimos finalizar a nossa revisão, essa aula justamente para rever os conteúdos que foram vistos em aulas passadas relacionadas com juros simples, taxa proporcional, desconto comercial simples, juros compostos, séries postecipadas e séries antecipadas, e finalizamos com o sistema de amortização price e sistema de amortização saque. É isso tudo por hoje, meus amigos. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Abraços, pessoal. Tchau, tchau.